melhor ou menos mal, ainda quererá estar melhor ou menos mal possível. Então, essa visão espírita não quer dizer que a gente agora vai andar aí com roupas rasgadas, que a gente só vai andar de chinela havaiana, tá? Que eu vou doar minha casa para os pobres e vou ter uma vidinha, tá, pedindo esmola lá, vou praticar, se eu falo tanto em caridade, alguém há de praticar caridade comigo. Igual algumas pessoas falam, o espírita gosta de sofrer. Nós não gostamos de sofrer, não. Nós só aprendemos a entender melhor o sofrimento pelo qual passamos. Eu acho que nenhum ser humano, né, nenhuma pessoa, nenhum animal gosta de sofrer. O sofrimento é inerente ao planeta em que nós estamos. Então, se nós sabemos que vamos passar por determinadas dores, que saibamos entendê-la e possamos vivenciá-las da melhor forma possível. Outro pedacinho que eu estava lendo lá em cima antes de começar e que eu separei é o último item da Gênese, que é o último capítulo, que é Os Tempos São Chegados. É o item 35, e nele se lê o seguinte: para um materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensações, sem resultados úteis, uma vez que, segundo ele, aniquilam os seres sem retorno. Mas para aquele que sabe que a morte destrói apenas um envoltório, eles não têm as mesmas consequências e não lhe causam o menor medo, compreende-lhe o objetivo. E sabe também que os homens não perdem mais morrendo em conjunto do que morrendo isoladamente, uma vez que, de uma forma ou de outra, é necessário sempre lá chegar. E como a Valsali sempre comenta com a gente, no momento da morte, cada um daquele espírito que desencarnou em grupo estava sozinho. Porque cada um vai reagir de uma forma. Cada um teve a sua vida, teve as suas atitudes durante o processo encarnatório, tomou esta ou aquela decisão. Então, no momento do desencarne, cada um reagiu e passou por situações que eram do mérito de cada espírito. Então, não devemos temer a morte, devemos tentar compreendê-la. Não devemos transformar esses irmãos que se foram em santos ou vítimas, porque não o são. Nós entendemos isso. Nós entendemos que estava na hora desses espíritos retornarem para casa. E que tudo isso sirva de lição para a gente. Que daqui a um ano não tenhamos esquecido, cada um de nós, o pedacinho que passou, colocado tudo no inconsciente, tá? E não tenhamos trazido para a nossa vida as lições que esse drama trouxe. Que isso fique lá encravado em nós, para que possamos nos tornar pessoas melhores, que é o objetivo da doutrina. Que Deus nos abençoe e muita paz para todos. Bom, e realmente a gente tem muita reflexão para fazer, e tudo isso a gente sabe que tem um grande propósito. Todos nós, como disse a Tereza muito bem, sofremos direta ou indiretamente com tudo isso. E nós ontem estávamos comentando que a gente tem um curso nas primeiras e quartas-feiras, não, as segundas e as quartas, quintas de todo mês. A gente iniciou no final do ano passado um curso para iniciantes, para as pessoas que estão começando. A gente está estudando, começando na introdução mesmo do Livro dos Espíritos, do Evangelho. E nós estávamos comentando isso ontem, né? Que por que essas coisas acontecem? E tudo tem um objetivo. Todos nós sofremos com isso. E para quê? Para nos mostrar realmente, primeiro, que nós temos que ter confiança, que temos que ter fé em Deus. Porque se a gente acredita
que Deus é infinitamente justo e infinitamente misericordioso, é claro que isso tudo aconteceu porque tem um objetivo. E quando a gente vê tantas tragédias, tantos flagelos acontecendo aí, longe de nós, em outros países ou em outras cidades, a gente se solidariza. Mas é diferente de quando a gente passa, de quando a gente sente na pele. E foi o que a gente sentiu. Ver a dor, quem estava aqui desde o dia da tragédia, sentiu o clima que até hoje prevalece na nossa cidade. E que nós, como espíritas, devemos contribuir de uma forma positiva, de uma forma otimista. Quando nos relembrarmos disso, saber, respeitar, orar pelos nossos irmãos. Tereza falou muito bem. Na quarta-feira nós tivemos a nossa primeira reunião mediúnica aqui no centro depois disso tudo. E tivemos uma comunicação de um irmão que desencarnou nessa tragédia, que não estava entendendo a sua situação e que ele foi esclarecido durante a reunião. Que ele estava lá, ele passou por aquilo, ele foi esclarecido. Era um irmão de outra religião, ele não tinha essa crença, esse entendimento da vida futura. Estava lá ainda naquele cenário de destruição, esperando pelo juízo final, pelo julgamento, porque foi assim que ele aprendeu, foi assim que ele entendia. Então foi trazido até a reunião, foi esclarecido, foi ajudado. Não só ele foi um que deu a comunicação. Mas tantos outros estavam ali naquela reunião. Tivemos espíritos amigos que nos deram comunicações de otimismo, para que nós, através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações positivas, possamos auxiliar esses irmãos, vibrando positivamente, porque toda vez que a gente se lembra da tragédia, que a gente fala, que a gente revive tudo aquilo, também é um sofrimento para eles, porque eles estão lá ainda e muitos estão lá ainda, esperando por alguma coisa que não se sabe o quê. Então as nossas orações são muito importantes nesse momento. Lembrar e levantar o nosso ânimo. E a doutrina espírita tem a explicação para tudo isso. As pessoas se questionam por que isso acontece. Deus não poderia ter impedido? Poderia, mas por que não o fez? E tem uma resposta. Porque tudo isso está num contexto de vida. Nós não estamos aqui pela primeira vez, não estaremos pela última vez. Esses irmãos nossos que desencarnaram, crianças, idosos, não teve ninguém, foi rico, foi pobre, foi branco, foi negro, foi ateu, foi crente. Todos nós fomos atingidos e todos nós ficamos aqui, nos solidarizamos, ajudando. E nós podemos ajudar nesse momento com essas vibrações positivas. Orar por eles, ajudar aos que ficaram aqui, porque não foi por acaso que nós ficamos aqui. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não sentimos isso na nossa pele, não nos entristecemos, não tivemos a sensação de luto. E a gente estava comentando até ontem no curso que nos dias seguintes dava uma sensação estranha de culpa, né? Da gente estar ali sabendo de toda aquela tragédia e a gente sentar na mesa para, né, fazer uma refeição, dava uma sensação horrível de que a gente estava ali, uma sensação de culpa mesmo, que a gente estava ali se alimentando seguro e muitos estavam aí sem o que comer, sem nada, perderam absolutamente tudo. Então é importante essas coisas acontecerem. Lá no Livro dos Espíritos, a Sueli abordou isso no domingo, na terça-feira, sobre os flagelos destruidores. Quem tem o Livro dos Espíritos pode ir lá acompanhar, acho que é a questão 737, que fala sobre isso. Deus não poderia empregar outros meios para fazer a gente evoluir. Ele faz. Só que nós caminhamos muito lentamente. Então é preciso esses flagelos, essas catástrofes, para movimentar o quê? Nós, para fazer com que a gente mexer no nosso espírito, mexer e entender o que é importante. Dar uma sacudida, exatamente, sacudiu mesmo, né? Sacudiu a cada um de nós. É para fazer com que a gente valorize o que realmente tem valor. E isso tudo nos mostra o que é importante para nós, que é o espírito. É a única coisa que nós temos. Nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados, mas é a única coisa que nós temos. Nem o nosso corpo nos pertence. Nós estamos utilizando ele, né, de uma forma útil para o nosso aprimoramento, mas nem ele nos pertence. Nem ele é nosso. Porque de uma hora para outra a gente pode ficar sem o corpo. Mas o que prevalece? O espírito,
que tem as qualidades, que tem os defeitos. Isso é indestrutível. E é isso que a gente precisa entender com tudo isso. Valorizar, trabalhar o desapego. Não adianta, como ela deu o exemplo aqui, a gente ficar juntando, não aproveitar. Tudo isso aqui que nós temos é usufruto. Nós estamos num usufruto até do nosso corpo. E isso vai ser perdido um dia, de forma coletiva ou de forma individual, através da doença, através da morte, que todos nós vamos passar por ela. De uma forma ou de outra, cada um vai passar por esse momento. Então, o que importa para nós é isso, é a vida futura, é a vida espiritual, é o espírito. E são esses os valores que nós temos que aprender a cultivar. São esses valores do espírito que são mais importantes do que os bens materiais, que são todos passageiros. Caiu a casa que foi construída na área de risco, que estava na beira do rio, caiu o prédio no centro da cidade, onde ninguém jamais imaginou que podia acontecer aquilo, de cair aquela barreira. Não foi uma barreira, não tinha construção, era uma floresta que tinha lá. Uma floresta nativa. E veio abaixo. Por que essas coisas acontecem? Então, a doutrina espírita tem a explicação por que isso tudo acontece. E nenhum de nós que aqui ficamos e os irmãos que desencarnaram estão desamparados. Todos nós somos auxiliados, todos nós temos o nosso anjo da guarda, temos espíritos que nos orientam e devemos sim nos unir mentalmente em preces por esses irmãos para que eles acordem, porque eles estão lá sendo ajudados. Os seus anjos da guarda estão ao seu lado, mas eles estão cegos, estão surdos a essa ajuda. Então a gente pode e deve contribuir. Isso também é a caridade. A caridade através da prece, a caridade do amor, do carinho, porque a gente precisa no primeiro tempo da casa, do alimento, do cobertor, da roupa. Mas e depois que essas pessoas estiverem instaladas, foram construídas casas para elas, o que nós podemos fazer? Orar, ajudar com uma palavra amiga, há tanta coisa a fazer. E agora sim vai começar o nosso trabalho. Então a gente tem muita coisa para fazer, muito trabalho a realizar, e a gente pode começar divulgando a doutrina, falando que isso tudo tem uma explicação, porque muitos acreditam que não é, muitos entendem que é um castigo de Deus. Não é castigo. Nós estamos num planeta de provas e expiações, estamos sujeitos a tudo isso, e isso é um bem para o nosso espírito. Mais na frente, mais adiante, nós vamos entender o porquê disso. Cada um de nós vai alcançar o entendimento de por que isso aconteceu aqui conosco, essa tragédia, essa catástrofe, quase uma das maiores do mundo. A gente tem hora que não consegue entender muito bem isso, não consegue atinar com essa realidade, mas foi o que aconteceu. Então, para nos sacudir, para mexer com as nossas estruturas, e é preciso isso, para fazer a gente acordar do que realmente tem valor na nossa vida, e na vida de todos que convivem conosco.